Palavra de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Esse texto aqui, ele abre os olhos. Aliás, essa carta, ela é bem trabalhada em cima disso, é exortar. E esse capítulo 5, da primeira carta aos Tessalonicenses, ele abre os nossos olhos para estarmos atentos. E mais do que, imagina quando Paulo escreveu isso aqui, já havia uma necessidade da igreja estar atenta. Você imagina nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo, se não precisamos estar atentos à palavra. Não é atento ao que os homens fazem, não, porque os homens são guiados, os homens sem Deus são guiados por Satanás. E se é uma coisa que Satanás vai fazer, é usar os homens para impedir o trabalho do Evangelho. Impedir de várias formas, né? De uma forma levando para um Evangelho que não é o de Cristo, porque se tem uma coisa que o diabo não vai se importar, nem o mundo, é que você diga: eu sou cristão. Não vão se preocupar com isso. Agora, viver o Evangelho verdadeiramente vai se preocupar. Por quê? Porque quando vivemos e anunciamos, não é só viver. Quando vivemos e anunciamos o Evangelho, nós vamos contrário ao plano do diabo para a humanidade. E o diabo vai usar aqueles que estiverem nas mãos deles contra os que estiverem pregando, levando essa verdade. O próprio Jesus falou para os irmãos dele que havia uma festa. Eles chamaram eles: você faz essas coisas, vamos lá para a Judéia, vamos lá para Jerusalém, lá tem uma festa e você vai se mostrar o que você fez. Eu disse: não, esse tempo aí é de vocês, porque o mundo não persegue vocês. Ele disse: o mundo me persegue, porque eu falo contra o pecado deles. E o Evangelho sempre vai ter esse confronto. Hoje estão querendo confundir Evangelho com humanismo. O Evangelho é algo de Cristo, o humanismo é algo do homem, e até uma visão do diabo manter na mão dele as pessoas que, vamos dizer assim, que tem algo de bom, porque o diabo, ele cria, a Bíblia diz que o diabo é astuto, ele se mostra como um anjo de luz, e os seus ministros a mesma coisa. Então ele cria algo que pode se mostrar algo muito bom, muito amoroso, para você cair naquela teia, mas contrário ao Evangelho. Porque o que é o humanismo? O humanismo é um movimento que coloca o homem acima de tudo e que nega a Deus. Quer dizer, Deus não interessa. E quando nós olhamos o Evangelho, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas no humanismo é o homem que está acima de tudo, o bem-estar do homem, tudo. Até muito diferente daquilo que é o Evangelho, porque o Evangelho manda você negar a si mesmo. O humanismo não, você tem que fazer tudo que te agrada. E não pode ser criticado, não pode falar nada contra, mesmo se a pessoa estiver errada, mas se é aquilo que ela defende como bom, então vamos aceitar. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Aqui Paulo ele vem falando da vinda de Jesus
E ele acaba começando esse último capítulo dizendo: olha, acerca dos tempos e das estações, ele está falando dos tempos da vinda de Cristo, né? Ele diz: isso não necessita escrever. Bom, primeiro ele não sabia, né? Ele não sabia, porque então por isso que já não nem necessita. Os discípulos lá em Atos, quando Jesus subiu os céus, deixa eu marcar aqui, deixa eu ir lá. Os discípulos ficaram olhando para os céus, ou melhor, eles tinham feito uma pergunta a Jesus. Deixa eu pegar aqui, comecinho de Atos. Quando Jesus subiu os céus, os discípulos ficaram olhando. Imagina, Jesus subindo na nuvem e os discípulos lá olhando. Aí apareceu ali do lado deles, junto deles, 2 anjos, 2 homens, mas eram 2 anjos na verdade. Versículo 9 diz assim: ou melhor, deixa eu pegar aqui o versículo 5, antes de Jesus subir. Versículo 4, Jesus diz assim: estando com eles, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: que de mim ouviste. Qual era a promessa? O Espírito Santo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui Jesus está falando para eles. Atos 1, capítulo 4 e diante. Aí no versículo 6 diz assim: e aqueles, pois, que se havia ajuntado, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Então eles procuram: o Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar? Aí Jesus disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, quando Paulo diz: não adianta eu escrever sobre tempo, não é necessário escrever sobre tempo e estações, Jesus já tinha falado, né? Por isso que Paulo está repetindo palavras de Jesus. Isso aí não pertence a vocês saber. Então nunca fique pensando qual é o dia que Jesus vai voltar, qual o tempo, quanto tempo falta. Isso não cabe a nós. Isso Deus estabeleceu pelo poder dele, quer dizer, não está no comando dele. Na hora que for para vir, vem. Vai vir. O que nós temos que estar preocupados ou cuidadosos, cuidadosos, é como nós estamos caminhando. Porque pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos, a 2000 anos, não sabemos. Não sabemos. Os sinais até aparecem, mas o sinal não quer dizer que é de imediato, porque nós temos que entender que Deus é eterno. Deus é eterno. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Quer dizer, em outras palavras, não faz diferença para ele 1000 anos ou um dia. Isso é meio complicado de nós entendermos, porque se você pensar em 1000 anos, você diz: não está danado. Se você pensar, não é verdade? Você pensar em um dia, você diz: amanhã, esse dia hoje, acabou, amanhã já é segunda. Se alguém te falasse: olha, eu tenho um dinheiro para você,
se tiver muito precisar de dinheiro, ou um dinheiro que muda a tua vida, alguém chegar e dizer assim: olha, tem R$500 mil na tua conta, é seu. Só que você só pode sacar ele daqui a 100 anos. O que é que você iria dizer? Que adianta? Não está nem vivo. Não adiantou nada, não é verdade? Se alguém disser: olha, está na tua conta, amanhã mesmo, só que hoje você não vai. Vamos que hoje não fosse domingo. Hoje você não vai, hoje não está não, mas está amanhã. Aí você: só um dia, estou tranquilo, já vou começar até a gastar. Já até planejar o que eu vou comprar. Não é verdade? R$1 milhão, eu vou planejar até o... Porque um dia para você é pouco, mas 1000 anos é muito, mas 100 anos é muito. Agora, para Deus, tanto faz 100 anos, 1000 anos, como um dia. Porque para nós 100 anos é muito? Porque se o camarada disser: só daqui a 100 anos, você diz assim: eu já estou morto. Eu já estou morto. Ou se der menos tempo, você vai dizer: eu já estou velho. Imagina se o camarada diz para mim assim: olha, tem R$500 mil para você, só que você vai pôr as mãos nele daqui a 30 anos. Aí eu vou falar assim: para que eu quero isso? Eu estou com 54, daqui a 30 eu estou com 84, não sei nem se estou vivo. Que graça tem, irmão? Chegar tanto dinheiro quando eu não tiver mais nem força para desfrutar dele. Mas por que nós pensamos assim? Porque nós somos finitos. Nós temos começo e fim. Agora, se nós fôssemos eternos, como Deus é eterno, tanto faz 1000 anos como um dia. Só que nós temos que mudar nossa mentalidade, porque em Cristo nós nos tornamos eternos. Só que para a gente mudar nossa mentalidade, nós temos que passar a acreditar na nossa vida eterna que Deus tem para nós, porque essa aqui vai acabar mesmo, mas tem a eterna. Então Jesus disse: olha, os tempos e vocês não precisam, tempo e estação, isso o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Aí ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então você, olha irmão, aqui tem um ensinamento tão grande, que nós devemos nos ater a isso aqui, atentar para isso, nessas palavras de Jesus. Os discípulos queriam saber qual o dia da restauração. Às vezes você, nós estamos assim: quando é que Deus vai agir e vai trazer aqueles dias que nós estamos esperando? Aquela bênção que nós estamos esperando, aquela melhora que estamos esperando. E por isso que nós perdemos nossa paz, por isso que às vezes nós entramos em atrito que não deveríamos entrar, porque nós ficamos inquietos, preocupados, querendo saber, não, aí olhamos, vemos o sinal de alguma coisa: não, Deus agora está fazendo algo, a coisa vai ser boa, Deus está dizendo: não, é no meu tempo, é no meu tempo. Vocês não fiquem inquietos com o tempo que vai ser, vocês se preocupem em viver a promessa que eu vos enviei. Jesus disse: olha, vocês não se preocupem com esse tempo, que é Deus que vai estar no poder dele. A igreja de Jesus Cristo, ela tem que entender que a vitória dela, o tempo da sua vitória, da sua glória, está nas mãos de Deus. O mundo pode se levantar, Satanás pode se levantar contra, pode fazer tudo o que quiser, mas no final a vitória será da igreja. Só que será no tempo de Deus, não no tempo da igreja, não na forma que a igreja tente, é na maneira, na forma de Deus. O que a igreja tem que fazer
dizer, cada dia mais, nós como igreja, estarmos no lugar certo para vivermos a promessa de Deus para nós hoje. Qual é a promessa de Deus para você hoje? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Deus. Porque sem Ele nós não seremos salvos. Porque é Ele que nos abre o entendimento para compreendermos a palavra. É Ele que nos faz entender as coisas espirituais e que não venhamos andar como o restante da humanidade, em trevas. Em trevas quer dizer, na ignorância acerca das coisas de Deus. Porque a promessa de Deus é o Espírito Santo. Aqui mesmo em Atos, se você pegar aqui no capítulo 3, depois eu vou ter que voltar ali para terminar. Pedro fez um discurso no dia de Pentecostes, no capítulo 3 ou 2, meu Deus, deixa eu ver, não, o capítulo 2, então está bem perto. Pedro fez um discurso que tocou o coração das pessoas e elas fizeram uma pergunta para Pedro. A pergunta delas foi a seguinte, versículo 37, Atos 2, 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Pedro tinha pregado acerca da salvação. E aqueles homens foram tocados em seu coração e disseram: espera aí, então nós não estamos salvos, precisamos de salvação. E esses homens sabem. Aí eles perguntam para os apóstolos: o que devemos fazer então? Aí Pedro responde, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependam. Quais eram os pecados que eles deveriam se arrepender? De uma vida sem Jesus, de uma vida até religiosa, porque estava ali pela uma festa religiosa, mas sem Jesus, sem os ensinamentos de Jesus, sem se apegar aos ensinamentos de Jesus, sem crer na salvação através da cruz do Calvário. Isso é a primeira coisa que o homem tem que se arrepender. Porque se arrepender, eu matei alguém, eu me arrependo, o cara cair de si é fácil, porque ele sabe que cometeu coisa errada. O cara que anda na prostituição, no adultério, é fácil ele acordar e dizer realmente. Aliás, se você chegar diante de um cara que vive na prática do adultério e falar para ele: rapaz, essa vida está errada, isso é pecado, e ele vai dizer: mas sabe, eu não sei o que é. A não ser que ele seja muito durão mesmo, aquele cara está tão... Mas se ele for, ele vai dizer: eu sei que está errado, mas fazer o quê? Eu estou preso a isso. Eu estou dizendo que pessoas já chegaram para mim e falaram: pô, eu fiz isso, traí minha esposa, não é que eu não consigo. A pessoa sabe que está errado. Agora, complicado é você convencer uma pessoa que acha que está certo de se arrepender, que ela precisa se arrepender. E o mundo aí, apegado aos seus conceitos, ele se acha que está certo, acha que não tem do que se arrepender. Aliás, o mundo acha que a igreja que tem que se arrepender, porque a igreja fala mal contra aquilo que eles defendem. E o evangelho sempre vai ser contra o pecado. E a igreja não pode ser covarde, porque Jesus não foi covarde. Jesus foi perseguido porque falou contra o pecado. Talvez naquela época o pecado
estava mais de outra forma, hoje de outra, mas é porque sempre o pecado. Então arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele fala no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estáis longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Que promessa é essa? O dom do Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, essa é a promessa que nós devemos estar buscando hoje. Nós não devemos estar preocupados qual o dia da vida de Jesus. Nós temos que ter certeza, Ele vai voltar. Mas não devemos estar preocupados qual o dia. Agora nós devemos nos enchermos de quê? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos ensinar, nos conduzir nessa vida de uma maneira que não desagrade a Deus, de uma maneira que não venha ferir a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, você pode bater no peito, dizer que é cristão, que é religioso, que é aquele, que também tem religião, que é pessoa boa, mas você sempre vai errar, porque você vai andar segundo os conceitos do mundo ou segundo os seus próprios conceitos. Até lendo a Bíblia, você pode ler a Bíblia não para seguir o que ela diz, mas para dar a aprovação que você pensa. Você escolhe o versículo. Foi o que nós vimos isso muito esse ano, em tempo de eleição. As pessoas usando a Bíblia não para se consertarem, mas para tentar consertar o outro que ela achava que estava errado. Eu vi muito disso. Eu fui meio calado, meio quieto nisso, porque eu vi que estava muito isso. Quem estava usando a Bíblia, muitos estavam usando para, não era para se consertar, eles errando para danar, agindo de uma forma que não estava certa, porque o nosso exemplo é Cristo, é o nosso exemplo, nossa salvação é Cristo, não é A nem B, nossa salvação é Cristo, e às vezes as pessoas colocando a salvação nisso ou naquele, deixando de lado Cristo. A salvação está em Cristo, agora, em toda a sua palavra, e o nosso posicionamento, nós temos que nos posicionar contra o que está errado, mas nunca ferindo a palavra de Deus, sabendo da obediência à palavra. Bom, mas voltando aqui, então a promessa é o Espírito Santo. Deixa eu voltar lá no início, quando eu estava. Então Jesus disse: esperasse a promessa que veio do Pai, que de mim ouviste. Que na verdade João batizou mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo deste dia. Isso nós devemos buscar. A promessa de Deus para nós é o batismo no Espírito Santo, é o Espírito Santo na nossa vida, é o Espírito Santo em nós, porque é Ele que vai revelar o que Deus tem para nós, é Ele que vai revelar as coisas de Deus para nós. Nós não compreendemos as coisas de Deus com a nossa mente e mentalidade humana. Nós compreendemos religião, nós entendemos um bocado de coisa, mas nós não entendemos as coisas de Deus como realmente são, como realmente funcionam. Nós temos os nossos próprios conceitos, e a pior coisa é quando nós andamos apoiados neles, porque a Bíblia lá em Provérbios diz: não vos apoieis no vosso próprio entendimento, ou não vos estribais, que é o mesmo, apoiar. Nós devemos nos apoiar no que diz a palavra, no que ensina a palavra. Quando nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, na nossa própria compreensão, o que acontece? Nós ferimos a palavra. E o pior, quando nós estamos muito apoiados na nossa maneira de pensar,
nós ferimos a palavra e nem nos damos conta, porque nós estamos certíssimos. Eu estou certo, é assim mesmo, eu penso assim, e eu penso desse jeito. Você quer ver quando você quer descobrir quando você está errado diante de Deus? É quando você se apoia, quando o teu falar é isso. Eu penso desse jeito. Quer dizer, você está no seu pensamento, você está no seu entendimento. Agora, quando eu estou no entendimento, quando eu compreendo a palavra, quando eu entendo a palavra diz isso. A palavra fala isso. A palavra trata dessa forma. Quando eu estou na palavra, não no que eu entendo, não no que eu defendo, não no que eu digo que é certo, mas quando eu estou na palavra. Quando eu estou eu quero estar assim. Quanto mais eu estou me contrariando, mais eu estou certo. Porque a palavra, ela vai me contrariar, porque eu sou carnal, eu sou falho, eu sou pecador sem a palavra de Deus. Então, quando a palavra vem, ela vem para me consertar, ela vem para colocar em atrito aquilo que eu acho e o que ela diz. Mas aí eu falo, espera aí, tem o que eu entendo, tem o que eu compreendo, tem o que eu acho, o que eu penso, e tem o que a palavra diz. E aí eu vou escolher, ou escolho a palavra, ou escolho ficar no que eu entendo, no que eu defendo, no que eu acho como certo. Geralmente nós gostamos muito mais de atender o que nós achamos ou pensamos. Eu penso que é assim mesmo, eu acho que é assim, é dessa forma. Não é do jeito que a palavra diz. E por isso que às vezes nós temos que travar uma batalha contra nós mesmos, contra a nossa maneira de ser e de pensar, para vivermos a palavra de Deus. E agora quem vai nos ajudar nisso? Quem vai nos auxiliar? O Espírito Santo. É a promessa de Deus para nós. Sem Ele, meu irmão, não vai haver salvação. Apesar de Jesus ter feito uma obra tão grande, mas se o Espírito Santo não estiver em nós, nos revelando a vontade de Deus, nos revelando as coisas de Deus, nós vamos nos caminhar de uma forma religiosa, mas da nossa forma, da nossa maneira, e cada dia vamos nos distanciar do caminho de Deus. E às vezes nem perceber. Nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos no erro daquela geração que a Bíblia diz. Há uma geração que ela é pura, limpa aos seus próprios olhos, mas que nunca se limpou da sua impureza. Por que não se limpou? Porque a pessoa se acha, não, eu estou bem, eu sou certo, eu comigo mesmo, é o que eu penso, é desse jeito. E ela nunca dá atenção ao que a palavra está dizendo. Nunca está dizendo. Tem hora que a gente vê as pessoas falando tanta coisa, um fala do lado, outro fala de outro. E tem hora que você tem essa hora, você tem que calar, observar, porque todo mundo está cheio de razão. E se você tomar um lado, você vai para a razão humana, se tomar o outro também. Aí tem uma hora que você deve ficar em silêncio e buscar a Deus. Deus, onde está a verdade? Porque eu não sei. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, que pessoas gritam de um lado e de outro. E você tem que parar e dizer, Deus, onde está a verdade? E buscar em Deus, buscar comunhão, buscar intimidade. O Espírito Santo vai dizer. Não é que você vai ter tua boca tampada para a vida inteira. Mas quando você abrir sua boca, que seja com sabedoria de Deus, não de homem. Apoiado na palavra. Apoiado no que diz a palavra. Não usando a palavra como apoio do que você pensa. Que é o que às vezes se faz muito. Então ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi ele elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então Jesus falou isso para eles, e olha,
e foi elevado, subiu às alturas. Depois tem uma cena linda, né? Que ela irá acontecer, não subindo, vai ser descendo, para buscar a igreja. E depois vai acontecer conosco, se a gente andarmos com Deus, subindo com Ele. Aí os discípulos ficaram olhando, aí veio uma nuvem, fechou e não podia mais ver Jesus. Aí enquanto eles olhavam, diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ele. Então, porque vocês estão olhando para o céu, ele vai voltar. Então nós temos que estar nisso aqui, sabendo que Jesus vai voltar. E o que nós devemos, agora nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Deixa eu voltar lá para 1 Tessalonicenses, onde comecei. Nós já sabemos o dia, a hora, e não convém saber. Nós só o que nos convenhamos agora é cada dia nos envolvermos mais com o Espírito Santo, que é a promessa de Deus para nós. É cada dia nós abrirmos a nossa vida para que o nosso coração seja um lugar apropriado para a habitação do Espírito Santo. E como nós vamos fazer isso? Removendo tudo que estiver na nossa vida que for contrário a Ele, principalmente os conceitos que o mundo quer nos impor, porque Deus não está em harmonia com o mundo, e nem o mundo com Deus. Voltando agora a 1 Tessalonicenses, onde começamos, capítulo 5, então ele diz assim: mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ladrão, a alegoria até parece meio grosseira, né? Comparar o dia de Jesus com um ladrão, mas ele estava falando de qualquer ação de um ladrão à noite. O ladrão entra sem o dono da casa ver, não é verdade? Ele não entra, a não ser um assaltante que assalta. Ele falou um ladrão, aquele que entra para furtar, para roubar. Ele espera não ter ninguém, ele espera você não estar presente. Aí quando você menos pensa, está roubado, né? Chega a hora, já foi roubado. Você não sabia. Se você soubesse que ele viria aquela hora, você teria se guardado, não teria deixado de jeito nenhum. Espera aí, está vindo um ladrão, ele me avisou que veio me roubar. Já sei, vou me preparar aqui. Ele não vai entrar aqui não. Só que ele não avisa, ele toma de surpresa. Ele toma de surpresa e ele rouba. Então a vinda de Jesus, então aqui o apóstolo explica, não adianta eu ficar escrevendo, não é necessário eu escrever sobre a vinda de Jesus, porque vocês já sabem, vai ser surpresa, vai ser quando ninguém espera. Agora tem uma coisa aqui que ele escreveu, irmão, que nós devemos tomar muito cuidado, e principalmente hoje em dia, que se aprendeu que se as coisas estão bem, é Deus que está com a pessoa. Se uma pessoa está vivendo bem, está tudo bem, prosperando, enriquecendo uma nação, não, Deus está presente, não, Deus está ali. Deus não está onde tem pecado, Deus não está onde o pecado está dominando. Nós temos que acordar para isso. Mas mesmo assim, um lugar de pecado, um lugar onde Deus não está presente, ele pode ter paz, ele pode prosperar. Uma nação sem Deus, que não quer saber de Deus, ela pode prosperar, pode. Ela pode ter paz, até porque a paz do mundo, que o mundo busca, não é a paz de Deus. Jesus disse para os discípulos: eu vos deixo a paz, a minha paz, não a paz do mundo. Existem duas pazes, a paz de Deus e a paz do mundo. Não se engane se tudo está em paz, não se engane se tudo está bem, mas se não estiver buscando a Deus.
Não se engane. Ah, isso é Deus que está fazendo. Ah, isso é Deus. Ah, isso aqui está tão próximo, é Deus. Isso aqui está tão bem, é Deus. Não, a coisa está tão boa, é Deus. Olha o que ele diz. Assim, quando disserem a paz e segurança. Imagina só, isso nós escutamos todo ano de eleição. Paz, segurança, prosperidade. O que traz paz para o mundo? Riqueza, saúde. Todo Natal tem isso, né? Saúde e paz. A paz é porque está tudo bem. A paz é porque as coisas estão bem. Ninguém vai dizer, o mundo não vai falar, está em paz, se estiver passando fome, se tiver uma confusão danada, se tiver, não vai dizer. Mas tome cuidado, que nem toda paz vem de Deus e nem toda prosperidade vem de Deus. O que vem de Deus está sujeito à palavra dele, está sujeito à vontade dele. Se uma nação tiver muito em paz, se uma nação estiver se sentindo segura, se uma nação estiver se sentindo próspera, segurança pode ser a segurança financeira, segurança em termos de lugar seguro, enfim. Mas se ela estiver segura, mas ela não estiver firmada em Deus, não se engane. A maior economia, a segunda maior economia, a primeira é dos Estados Unidos hoje. A segunda economia do mundo é um lugar onde cristãos são perseguidos, igrejas são destruídas, ou obrigadas a não pregar o evangelho, mas pregar os conceitos de um poder dominante. E lá pode ter certeza que é mais seguro que o Brasil. E lá pode ter certeza que está numa paz econômica. Só que olha o que o apóstolo diz: assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escapará. Irmão, a volta de Jesus, a humanidade vai estar entregue ao pecado, rendida ao pecado, mas vão estar se sentindo seguros, vão estar se sentindo em paz. Até porque hoje, para trazer paz a esse mundo, tem que apoiar o pecado. Porque no dia que você falar sobre o pecado, você já tirou a paz. E você vai perder a sua também, porque vão te perseguir. Então você tem que estar em conformidade. Aquela velha história. Se você se sente bem, então viva assim. Só que às vezes é uma vida que vai levar a pessoa para uma eternidade de destruição. Então o mundo vai estar em paz. O mundo vai dizer: estamos em paz, estamos seguros. Isso nós podemos tomar exemplo até para a própria igreja. A igreja também, diante de uma prosperidade financeira, ela pode, deixando preceitos de Deus, deixando sua confiança em Deus, se sentindo segura no que tem, em paz com o que tem, e não está em paz. E por isso que isso aqui está para nos alertar, para a gente não nos enganar com a paz que o mundo produz, ou que as coisas do mundo produzem. Porque se a gente pegar Apocalipse, nós vemos uma igreja que ela caiu nesse engano. Lógico que como igreja ela tem Jesus para me restaurar. A humanidade sem Jesus não tem, não. Quando vir a destruição, será, a igreja terá Jesus, porque tem Jesus para alertar ela, para ela acordar, cair em si e se voltar para ele. Aí às vezes até ele deixa passar por uma lutinha, uma coisa ou outra, para que caia em si. Mas você até já conhece aqui. Mas olha aqui, Apocalipse capítulo 3.
Jesus mandando, através do apóstolo, as mensagens para a igreja, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: e isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, que deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, coisa séria, hein? Alguém sabe por que uma pessoa vomita? Você sabe que alguém vomita? Nojento, né? Mas quando a pessoa vomita, é porque aquilo que está dentro do seu organismo, o organismo não está aceito. Então ele faz com que lance fora. Se alguém aqui já bebeu, já foi um pé de cana, sabe do que eu vou falar. As pessoas às vezes bebem e depois joga tudo para fora. É normal ver isso em pessoas que bebem, quando exagera acontecer isso. E por que isso acontece? Porque o organismo dela já não suporta mais aquilo. Aquilo não tem nada de bom, então para não causar um mal pior, joga para fora. Agora imagina Deus dizendo que vai vomitar uma igreja. Eu vou te jogar para fora, eu não te quero, você não serve do jeito que você está. Ele está falando com a igreja. E qual foi o erro dessa igreja? A ponto de Deus, essa igreja estava se prostituindo? Não. Essa igreja estava roubando? Não. Essa igreja estava adulterando? Não, não tem essa. O que essa igreja tinha feito? Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Qual foi o erro da igreja aqui, gente? Confiança, segurança no que tinha. A igreja prosperou. Não é errado prosperar. Não é errado a igreja crescer financeiramente. Mas errado é os seus líderes colocar a confiança, sua segurança naquilo que adquiriram, naquilo que tem, não em Deus. Aí começa a lutar, porque você sabe que o mundo financeiro é assim. O camarada que tem riquezas, ele faz de tudo para proteger suas riquezas. E não importa o que ele faz, mas ele vai fazer de tudo. Porque a confiança dele está na sua riqueza. Então ele vai gastar muito tempo e estratégia para manter o que tem, porque aquilo é a segurança dele. Agora imagina isso dentro da igreja. A igreja confiando na sua riqueza, ela começa a relaxar com o evangelho, ela começa a relaxar com o temor a Deus, ela começa a relaxar com aquilo que verdadeiramente importa, com a santificação, porque ela começa a se preocupar e confiar no que ela tem e tem que proteger isso, tem que proteger isso. E aí não pode ser vomitado. Só que a igreja, Deus disse: eu vou te vomitar se você continuar. Mas Ele não faz isso sem avisar, porque Deus não quer que a igreja seja condenada e se perca com o mundo. Ele chega e fala o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro reprovado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Aí ele fala: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te.
Então a igreja tinha perdido sua confiança em Deus, não era confiança, ela tinha perdido a confiança também, porque estava confiando no que tinha. Tinha enriquecido, estava próspera. E é que às vezes acontece, o cristão ele prospera, Deus abençoa ele, aí ele começa, não, mas Deus está comigo, olha quanto eu tenho prosperado, olha quanto Deus está comigo, olha o que eu tenho. E realmente Deus o abençoa. Só que aí ele espera que o termômetro da comunhão com Deus não é o que Deus nos dá. O termômetro é a palavra, é a obediência à palavra. É o seu interesse pela palavra, é a sua dedicação pelos mandamentos. Porque o homem que recebeu tudo de Deus, ninguém recebeu mais de Deus do que ele, foi Adão. Recebeu o mundo inteiro para ele, só tinha ele, Deus fez o mundo e entregou para ele. Então foi o homem mais abençoado de toda a história, o mundo inteiro era dele. Tudo é dele. Então ele tinha tudo. Mas um dia ele desobedeceu a Deus. E tendo tudo, ele perdeu sua comunhão. Então, por isso que Jesus disse, para nós não nos enganarmos, que a vida não consiste no que você tem. Ele está falando da vida com Deus. Ela não consiste nas riquezas, no que você adquire. Talvez o evangelho que nós temos vivido há algum tempo atrás é esse. Se você está bem, está prosperando, está tendo sucesso, você é de Deus. Se você não está tendo sucesso, capaz de camarada dizer que você é do diabo. Mas riqueza, fama, sucesso não. Porque às vezes Deus abençoa o homem e o homem se apega tanto ao que Deus deu, que ele vai lutar com unhas e dentes por aquilo, ferindo até a palavra de Deus. Então temos que tomar cuidado e não confiar na paz que vem do mundo, na paz, na segurança que as riquezas traz ou que algo traz, porque um dia Deus vai chamar todos a juízo, e nesse dia essa paz que não foi firmada em Deus, essa segurança ou prosperidade que foi firmada em Deus, ela vai ser destruída. E não há quem escape. Para a igreja que estiver como está aqui a igreja de Laodiceia, tem solução. Porque Deus manda a palavra. Porque Deus falou, vou te vomitar. Mas Ele não vomitou. Ele antes mandou um conselho, Ele aconselhou. Se eles deram ouvido a esse conselho, e eu creio que deram, se eles se voltaram para Deus, não aconteceu. Só que Deus disse, eu repreendo e castigo, hein? Ninguém gosta de um Deus que castigue, né? Mas Deus castiga. E Ele não castiga, não é o pecador. Ele disse, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eu castigo o que amo. Porque se você pegar na palavra da Santa Ceia, o mundo que não se sujeita a Deus, ele está condenado. E você não pode ser condenado com ele. Por isso que Deus às vezes tem que castigar o cristão que está desobedecendo. Que é justamente para ele se consertar. Só que antes Deus não castiga, antes Deus vem com a palavra, com o conselho. E não é uma vez ou duas, não, Ele vem muitas vezes, para a pessoa cair em si, se consertar e não sofrer o dano. Só que quando Deus vê que a pessoa está dura, não quer endurecer, mas Deus diz, mas ele é meu, eu amo ele, não vou deixar ele se perder. Aí Deus diz, então eu vou apertar o cinto. Aí Deus usa até os inimigos da igreja contra ela. Os inimigos dele contra a pessoa. Nós vemos isso no reinado, se você ver, no reinado de Manassés. Ele desobedeceu a Deus, Deus mandava o profeta, Manassés te conserta, você está fazendo pior do que as outras nações.
Manassés não se consertou. Aí Deus fez o quê? Mandou que os inimigos escravizassem ele, levassem como cativo. Ele levou. Quando ele estava preso, sofrendo, aí ele se lembrou de Deus. Aí ele buscou a Deus. Aí ele se humilhou diante de Deus. Aí Deus trouxe ele de volta para o reinado. Então o intuito de Deus não era destruir por causa do pecado dele. E ele estava cometendo coisas terríveis. O intuito de Deus era consertá-lo para que ele não fosse destruído, porque ele pertencia ao povo de Deus. Apesar de ser um rei pecador, mas era o rei do povo de Deus. Sempre vai ter conserto para aquele. Agora tem os que não se sujeitam, tem aqueles que realmente nunca vão se render a Deus, já estão presos aos seus próprios conceitos, nas suas próprias filosofias de vida, no seu humanismo, se achando que isso é o suficiente. Na palavra da Santa Ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, isso aqui nós lemos todos os dias, daqui a pouco eu vou ler isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, te examina, como você está? Como está a sua vida? Você está andando na palavra? Você está obedecendo a Deus? Você está vivendo a palavra de Deus? Examine. Ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o corpo do Senhor que nós temos que discernir aqui não é simplesmente um pedacinho de pão que comemos e o cálice. O corpo do Senhor que nós temos que ter discernimento é a própria igreja, que somos nós. E ela não pode estar andando de uma maneira indigna ao que o Evangelho ensina, contrário ao que o Evangelho. Porque se você ler todo esse texto, você vai ver que Paulo vem chamando a atenção desses cristãos, porque eles estavam desprezando a igreja, estavam desprezando os irmãos. Como ele estava desprezando? Naquela época a Santa Ceia era uma refeição mesmo, e a igreja se reunia para aquela refeição. Só que alguns chegavam primeiro, comia tudo, enchia a pança, e o que chegava depois não tinha nada para ele. Então era um desprezo, não estava discernindo. Quando estava desprezando, ele não estava discernindo o que era a igreja de Cristo. Aí por isso esse ensinamento, então ele disse: examina, olha como você está andando. Você se acha que é de Deus, você acha digno de participar dessa ceia, mas você despreza o seu irmão. Você despreza o seu irmão. Por isso que eu acho que a minha briga constante esses dias atrás foi contra isso, desprezo do irmão, às vezes por causa de escolhas. E outros continuam até hoje nessa briga aí, confusão, mas não quero falar disso. Então ele diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Aí ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quer dizer, tem muita gente aí fraco, doente o quê? Não estão sendo cuidados como deveria, não estão recebendo o que deveria de cuidado, de atenção que se deve ser a igreja, não estão entendendo o que é ser igreja, não estão obedecendo outros, não estão obedecendo a palavra, e Deus não está podendo agir como deveria agir. Isso aqui, esses fracos, doentes, pode ter duas coisas. Alguém por causa estava participando indignamente, podemos pegar isso, a primeira letra é isso que a igreja ensina, estava participando indignamente, mas poderia também ter pessoas fracas na fé, porque não vê exemplo no outro. Doente na fé, porque não vê exemplo a seguir no outro. O outro só está pensando em se fartar, só pensando em si só. Porque imagina só, quando alguém está à frente da obra de Deus, ele é muito egoísta, ele só pensa em si, ele acaba matando a fé dos outros. Matando a fé dos outros, porque ele só está pensando em si, ele só pensa, ele despreza o irmão, e quem é desprezado fica difícil de querer entender, às vezes até o que aquela... Uma vez um pastor, ele me falou uma coisa, um líder que eu passei,
Ele disse assim: irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa que está pregando a verdade de Deus, só que às vezes pela sua conduta, você não se deixa crer na pregação que ela está fazendo. E é errado, porque a pregação, a conduta dela é uma coisa, a vida dela é uma coisa, mas a palavra ainda é a de Deus. Só que às vezes a gente comparamos a palavra com o pregador, e não pode. Tem que separar, porque a palavra é pura, é limpa, é perfeita, é de Deus. O pregador é homem falho. Mas às vezes a conduta, e você está dizendo, por isso há muitos de vós fracos, porque talvez tivesse acontecido. Como eles, imagina só aquele cristão que chegava e encontrava todo mundo farto, disse que tinham até uns que até se embriagavam. Se você está na igreja, aí eles encontravam esse tipo de gente. Imagina esse cara, se ele não ia se enfraquecendo na fé, vendo aquele mau testemunho, se ele não ia perdendo a fé. Porque a pior coisa, e se você não tomar cuidado, é quando você está diante de uma pessoa que às vezes está à frente, e você vê que a pessoa, suas atitudes é só de egoísmo, só pensa em si. Aí você começa a dizer: ah, não, mas também esse evangelho aí, mas espera aí, o evangelho ainda continua sendo o evangelho de Cristo. O homem, ele pode agir errado, mas ele não muda o evangelho é Deus. Ele pode até querer mudar, mas ele não vai mudar. Se você estiver inteirado no evangelho, vai dizer: não, não é por aí. Então é muito fraco. Aí diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nunca, presta atenção, nunca procure usar a palavra para julgar A ou B. É porque essa pessoa não é de Deus, se fosse de Deus não fazia isso. Se você quer julgar alguém, julgue a si mesmo. Pegue a palavra para julgar a si mesmo. Nós temos que pegar a palavra para nos julgar, porque nós sabemos que todos nós aqui fomos conviver, vamos dizer, nós vamos separar e vamos viver uma semana junto na mesma casa, todo mundo na mesma casa. Meu irmão, eu vou descobrir em você coisas, atitudes que eu digo: não é bem não, essa pessoa não é a pessoa que eu pensava não. Você também vai descobrir em mim coisas que você vai dizer: ah, não é o que eu pensava. Porque é que todos nós estamos aqui olhando um para o outro como irmãos. Amém, Jesus? E como irmãos, nós estamos olhando como pessoas de Deus, com atitudes boas de Deus. Mas se a gente começar a nos conhecer bem, por que é difícil de nós ganharmos nossa família, aqueles que moram conosco, que não são convertidos? Porque eles nos conhecem. E aí eles conhecem as nossas fraquezas. Eles conhecem os nossos erros. Mora conosco. Aí diz que é de Deus, mas olha, agiu assim. E às vezes joga até na cara, não é verdade? Ah, você disse que é crente? E realmente, às vezes agimos com atitudes que não deveria ser. Porque somos, irmãos. Então, antes de você pegar a Bíblia Sagrada e sair julgando A ou B, infelizmente esses dias foram muito disso. Pegue a Bíblia Sagrada, a palavra, para olhar para você, para julgar você. Antes de eu pegar a Bíblia Sagrada e sair julgando A ou B, eu tenho que pegar ela para mim, olhar para mim. Porque aí eu vou encontrar coisas que eu tenho que dizer: Deus, me perdoa e me ajuda a mudar. Que a oração, nós pedimos muito que Deus mude nossa vida, mas às vezes pouco que Deus nos ajude a mudar. Estamos tão certos de nós mesmos. Aí ele diz assim: porque se nós nos julgássemos, nós mesmos seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então quer dizer, quando eu não me julgo, isso é uma coisa difícil para o ser humano.
O ser humano ele é mais fácil de julgar o outro do que a ele. Quando eu não me julgo, aí o que vai acontecer? Deus vai ter que tomar a frente e me julgar. E quando Ele me julga e Ele achou o erro, Ele vai fazer o quê? Ele vai me repreender. E Deus tem duas maneiras de te repreender. Primeiro com o conselho, com a palavra. E a palavra às vezes é dura, até dói. Você vê o que Ele falou lá em Apocalipse para aquela igreja. Para mim, tu é aquela igreja que dizia: eu sou rico, não faz falta de nada. Então com certeza essa igreja está dizendo: eu sou rico, Deus tem abençoado, Deus está conosco. Aí Deus diz: tu és pobre, tu és um miserável, tu és um desgraçado, tu és nu. Foi nem uma palavrinha que sabe, meu filho, não. Foi direto. Mas Deus não está dizendo para ofender, mas para mostrar a condição que ele se encontrava. Porque Deus não fala palavra dura para nos ofender, mas para mostrar a condição que nós nos encontramos. Por isso que eu não posso pegar a palavra dura de Deus e fazer dela para mim ser uma pessoa de palavras duras com as pessoas, porque quando eu falo duro, eu falo para ofender. Quando Deus fala duro, Ele fala porque Ele tem razão, Ele tem certeza. Você está assim, então muda. É diferente Deus do homem. Deus fala duro com as pessoas, então também agora eu só vou falar brutamente, duramente. Vai quebrar a cara. Continuando aqui, então qual é o propósito de Deus nos julgar? Para que nós não sejamos, aí que tem a ver a boa notícia, que nós não sejamos julgados com o mundo, porque o mundo vai ser julgado e condenado. Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. E por que Jesus veio para salvá-lo? Porque ele está perdido. Então, se der ouvidos a Jesus, ele será salvo. Mas não pense, porque ele não veio para julgar, não pense que o mundo não vai ser julgado. Porque olha o que diz João capítulo 3. Jesus disse que não veio condenar, que não veio julgar, então não vai haver condenação, não vai haver julgamento. Vai sim, vai sim. Versículo 17, João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que bonito, que bom, maravilhoso, né? Jesus não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Só que olha o 18 que diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então tem condenação, sim. Tem condenação. Jesus veio salvar porque estava perdido. Então ele não tinha que Jesus condenar mais. Ele só tinha que salvar mesmo. Só que a salvação está em crer. O que é crer, irmãos? Crer é dizer: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, é fazer uma confissão. Não. A nossa confissão ela só é comprovada que nós cremos em algo quando nós estamos dispostos a mudar por aquilo, a lutar por aquilo, a viver aquilo. Se eu digo eu creio em Jesus, mas não estou disposto a viver a palavra dele, eu não estou disposto a obedecer a palavra dele, eu não estou disposto a dizer não ao meu eu ou aos conceitos do mundo e viver a palavra dele, eu não posso dizer que creio nele. É uma mentira, eu estou me enganando a mim mesmo. E estou apenas vivendo uma religião fria, morta, sem força, sem valor, sem salvação. A salvação está em Cristo. Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje. E a alerta hoje é: não se engane com a paz que o mundo oferece ou a segurança. Nossa, está tudo bem, está tudo em paz, está tudo dando certo. De repente virá uma
tamanha destruição. E quem não tiver com Deus não vai escapar dela não. Então vamos buscar aquilo que nos pertence, o Espírito Santo na nossa vida, porque é a promessa de Deus para nós, para que andemos na palavra, compreendendo a palavra, obedecendo a palavra, e venhamos no dia da grande destruição que virá. Quando tudo estiver em paz, o mundo estiver dizendo, está paz, está tudo bem, nós venhamos estar livres do que virá. Amém? Fica com essa palavra.